E para comentar este tema, vamos falar com o nosso comentador residente em Estocolmo, da Suécia, Wellington Calazans. Wellington, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez à Hora 10, edição da noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, uma honra estar aqui de volta. Boa noite a você assistindo ao canal TPA Notícias aqui no programa Hora 10. Exato, Wellington, bem-vindo, é sempre um prazer enorme recebê-lo e a pergunta que eu coloco mesmo para iniciarmos aqui a nossa análise desta noite de 10 de janeiro de 2023 é se as perspectivas para os países europeus são assim tão péssimas como o quadro que acabamos de descrever nesta última nota que avançamos da atualidade internacional. Lamentavelmente, as previsões são exatamente essas e os primeiros dias do ano apontam para que estas previsões sejam consolidadas. O Serviço de Inteligência da França, por exemplo, já tem informações de que terá que trabalhar muito duramente com as polícias e forças de segurança para que a fúria dos cidadãos seja contida. A França vive um momento muito delicado na sua economia, a crise energética pegou muito forte a vida dos franceses, não apenas pela questão do inverno, mas, sobretudo, pela perda de empregos e a incapacidade de retomar a economia após os 2 anos de pandemia. E agravado todo o cenário a partir do conflito entre a NATO e a Rússia em solo ucraniano, que tem feito com que esses países membros da NATO vivam realmente previsões pessimistas sendo confirmadas todos os dias, Dorivaldo. Então, para que você tenha uma ideia, essas previsões que apontam para uma estagnação econômica, no mundo, o crescimento global deve desacelerar e a recessão este ano é uma realidade, segundo o Banco Mundial. Ou seja, para que os países europeus possam retomar as economias, o mundo necessariamente precisaria estar com a economia aquecida. Como nas previsões do Banco Mundial, publicadas hoje, o mundo deve conhecer este ano muito perigosamente por perto, foi a expressão aplicada na nota de imprensa do Banco Mundial, uma recessão. Então, essa desaceleração acentuada e duradoura que está sendo prevista, ela reduziu o crescimento mundial para 1,7%, cerca da metade da taxa prevista anteriormente. E esse é o percentual mais fraco em décadas, segundo o relatório do próprio Banco Mundial. Então, Dorivaldo, não há como fazer uma perspectiva positiva quando o continente europeu, especialmente os países ocidentais e aqueles ligados à NATO, estão tentando acelerar um processo utópico de transição energética, porque não há condição de, do dia para a noite, simplesmente abrir mão dos combustíveis fósseis e apostar tudo na energia limpa ou em outros fornecedores, porque isso somente encarece todo o processo e faz com que a energia fique muito mais cara, em primeiro lugar, e ainda assim o volume de fornecimento seja infinitamente inferior ao do cenário anterior a essa crise vivida na Ucrânia. Então, Dorivaldo, eu considero que todo esse cenário de pessimismo, ele deva atingir fortemente, principalmente, França, Alemanha e Reino Unido, que são países com economias responsáveis por toda a movimentação de grande parte da União Europeia, dos países membros. E você também mencionou aí os países nórdicos. A Suécia, que assumiu a presidência do Conselho da União Europeia no primeiro dia deste ano, de 2023, e vai continuar nessa presidência até o dia 30 de junho deste ano,
ela sabe que assume essa presidência do Conselho da União Europeia em um momento em que a União Europeia enfrenta desafios sem precedentes. Uma Europa mais verde, que foi tão sonhada e está nos planos dos suecos para esta gestão de 6 meses, ela não será capaz de ser realizada. Uma Europa mais segura também não será mais possível, porque já existem aí informações sobre o desvio de armas que deveriam ter ido para a Ucrânia e que estão armando grupos perigosos em todo o continente europeu. E também a questão de uma Europa mais livre é bastante mentiroso também, porque existe censura na imprensa, existe censura na expressão, as pessoas aqui estão praticando autocensura com medo da reação social e também até mesmo algumas comunicações do governo, elas apontam para uma espécie de censura, quando você não pode comentar aquilo que vê sobre movimentação militar, porque eles consideram que isso pode ser informação importante. Então, tudo isso é uma forma de impor no cidadão a autocensura, mas, na verdade, é o Estado inibindo o cidadão a exercer o seu livre-arbítrio. E isso tudo que é cobrado dos outros países, Dorival, lamentavelmente tem sido praticado aqui na Europa. Wellington, a Alemanha é neste momento tida como a maior economia da Europa. Além da energética, que crise é que o país poderá ressentir com maior incidência durante este ano? E olhando também para aquilo que é a estabilização económica que o país conseguiu manter, que fatores é que terão contribuído? Olha, todos nós conhecemos a Alemanha como o motor da União Europeia. Então, se a indústria alemã ela perde a competitividade, toda a Europa, toda a União Europeia está sob ameaça, inclusive da existência. É bom que se diga isso. Então, Dorivaldo, quando o país vive uma crise energética e sabe que não terá condição de, através das reservas que conseguiu fazer com combustíveis russos, essa reserva não irá durar por mais que alguns meses, o país não tem perspectiva de manutenção dos empregos, manutenção das empresas, e um país com uma massa de desempregados, com uma massa de empresas falidas, dificilmente terá condição de reagir a toda essa situação. E o que é mais grave, Dorivaldo, é que os governos, de uma maneira estranha, eles acabam por incentivar essa retração econômica para evitar que o consumo de energia aumente. Ou seja, não pode acelerar o crescimento porque não dispõe de recursos para isso. Então, não tem como ver uma perspectiva positiva para países vivendo esse tipo de ameaça. E essa crise energética, ela já é uma realidade e, pelos prognósticos publicados pela imprensa especializada, especialmente em economia, dificilmente ela vai acabar num curto prazo.